Você provavelmente já ouviu alguém dizer que o maior erro do Batman é não matar o Coringa. Afinal, quantas vidas poderiam ter sido salvas se Bruce Wayne tivesse quebrado sua regra uma única vez? É uma pergunta que parece simples, mas quanto mais pensamos nela, mais desconfortável ela se torna. Porque o código moral do Batman não existe apenas para proteger criminosos. Ele existe para proteger o próprio Batman. E quando entendemos isso, percebemos que sua regra mais famosa talvez não seja um símbolo de compaixão, mas de sobrevivência. A questão é, depois de tantas tragédias, depois de tantas mortes causadas por vilões que ele poderia ter eliminado, o código moral do Batman ainda faz sentido? Ou ele é apenas uma ilusão que Bruce Wayne usa para justificar uma guerra que nunca consegue vencer? O código moral do Batman é uma das características mais importantes do personagem. Sem ele, Bruce Wayne seria apenas mais um homem traumatizado usando a violência para impor sua própria visão de justiça. O que o diferencia dos criminosos que combate não é sua inteligência, sua fortuna ou suas habilidades físicas. É justamente a linha que ele se recusa a cruzar. Desde suas primeiras histórias modernas, Batman foi construído como alguém que acredita que a justiça deve existir acima da vingança. Parece uma ideia nobre, mas também é uma ideia que entra em conflito constante com a realidade de Gotham. Afinal, estamos falando de uma cidade onde assassinos em massa escapam repetidamente de instituições psiquiátricas, onde terroristas fantasiados transformam bairros inteiros em zonas de guerra e onde pessoas inocentes morrem todos os dias por causa de criminosos que o Batman já capturou dezenas de vezes. É aí que nasce o grande debate. Se o resultado final continua sendo sofrimento, qual é o valor real dessa regra? Muitos fãs enxergam o Coringa como a maior prova de que o código moral do Batman falhou. O palhaço do crime já matou milhares de pessoas ao longo das HQs. Cada vez que ele retorna, novas vítimas aparecem. E inevitavelmente surge a mesma pergunta. Se Batman tivesse acabado com ele anos atrás, quantas vidas teriam sido poupadas? Sob uma perspectiva puramente lógica, a resposta parece óbvia. Mas o problema é que Bruce Wayne não enxerga a situação dessa forma. Para ele, o ato de matar não seria apenas eliminar um criminoso. Seria atravessar uma fronteira psicológica da qual talvez nunca conseguisse voltar. Batman conhece melhor do que ninguém a própria mente. Ele sabe que existe uma raiva gigantesca dentro dele. Existe um desejo constante de punir aqueles que causam sofrimento. Existe uma obsessão quase doentia por controle. Seu código moral funciona como uma barreira construída para impedir que essa escuridão assuma o comando. Essa é uma ideia que várias histórias exploraram ao longo dos anos. Quando o Batman enfrenta versões alternativas de si mesmo que matam criminosos, quase sempre vemos figuras muito mais brutais, paranoicas e autoritárias. Em muitos casos, esses Batman acabam se tornando exatamente aquilo que juraram combater. Isso acontece porque o problema nunca foi apenas matar uma pessoa. O problema é o que acontece depois. Se matar o Coringa é aceitável porque ele é perigoso demais, então por que não matar o Charada? Por que não eliminar o Espantalho? Por que não executar qualquer criminoso considerado uma ameaça futura? Aos poucos, a linha entre justiça e execução desaparece. Batman entende que não existe um ponto final claro nesse raciocínio. Uma vez que alguém assume para si o direito de decidir quem merece viver ou morrer, tudo passa a depender apenas de julgamento pessoal. E isso assusta Bruce Wayne mais do que qualquer vilão. Ao mesmo tempo, existe uma enorme contradição nessa filosofia. Embora Batman não mate, ele frequentemente utiliza níveis absurdos de violência. Ossos quebrados, traumatismos, danos permanentes e perseguições brutais fazem parte de sua rotina. Isso levanta uma questão desconfortável. Existe realmente uma diferença tão grande entre quase matar alguém e efetivamente matar? Alguns críticos argumentam que o código moral do Batman funciona mais como uma regra simbólica do que como uma posição ética consistente. Afinal, ele pode deixar criminosos hospitalizados por meses, mas considera a morte uma linha inaceitável. Sob esse ponto de vista, sua moralidade parece menos baseada em princípios absolutos e mais em limites pessoais. Outro aspecto interessante é que o código do Batman não foi criado para mudar Gotham. Ele foi criado para impedir que Bruce Wayne se transformasse em algo pior. Muitas pessoas analisam essa regra pensando apenas nos criminosos, mas talvez o foco sempre tenha sido o próprio Batman. Quando seus pais foram assassinados, Bruce aprendeu da pior forma possível o que acontece quando uma vida humana é tratada como descartável. Sua cruzada inteira nasceu daquele momento. Se ele começasse a decidir quais vidas possuem valor e quais não possuem, estaria negando a própria lição que definiu sua existência. É por isso que, mesmo quando sua lógica parece falhar na prática, ele continua se agarrando a ela com tanta força.
Talvez a maior prova disso esteja na relação entre Batman e Coringa. O Coringa passa décadas tentando quebrar essa regra. Em muitas histórias, seu verdadeiro objetivo não é matar o Batman, mas transformá-lo. Fazer com que ele finalmente atravesse a linha. Porque no momento em que isso acontecer, o Coringa vence. Não porque estará morto ou vivo, mas porque terá provado que o Batman é igual a qualquer outro homem. Que sua moralidade era apenas uma máscara esperando a oportunidade certa para cair. E talvez seja justamente por isso que Bruce resiste tanto. Não porque acredita que todos podem ser salvos, mas porque sabe que perder seu código significa perder a si mesmo. No final, a pergunta continua sem uma resposta definitiva. O código moral do Batman faz sentido? Se analisarmos apenas os resultados, talvez não. Gotham continua perigosa. Vilões continuam escapando. Pessoas inocentes continuam morrendo. Mas se analisarmos quem Bruce Wayne é como personagem, a resposta muda completamente. O código moral não existe porque é eficiente. Ele existe porque é necessário. É a única coisa que impede o Batman de se tornar aquilo que ele mais odeia. E talvez essa seja a verdadeira tragédia do personagem. Bruce Wayne sabe que sua regra pode custar vidas. Sabe que ela não resolve todos os problemas. Sabe que muitos enxergam sua decisão como um erro. Mesmo assim, continua seguindo esse caminho. Porque, no fundo, ele acredita que o dia em que matar alguém será o dia em que o Batman deixará de ser um herói e passará a ser apenas mais um homem consumido pela própria escuridão. No fim das contas, a discussão sobre o código moral do Batman nunca foi apenas sobre o Coringa, sobre Gotham ou sobre os criminosos que ele enfrenta noite após noite. A verdadeira questão sempre foi Bruce Wayne. Porque quando perguntamos se o Batman deveria matar, o que estamos realmente perguntando é até onde alguém pode ir em nome da justiça antes de deixar de ser justo. E essa é justamente a pergunta que torna o personagem tão fascinante depois de tantas décadas. É fácil olhar para Gotham e concluir que o Batman fracassou. Afinal, a cidade continua tomada pelo crime. Seus maiores inimigos sempre encontram uma forma de voltar e as tragédias parecem não ter fim. Sob uma perspectiva pragmática, muitas das críticas ao seu código fazem sentido. O argumento de que inúmeras vidas poderiam ter sido salvas se alguns vilões tivessem sido eliminados não é absurdo. Pelo contrário, é um argumento difícil de ignorar. Mas talvez o erro esteja em analisar o Batman apenas pelos resultados imediatos de sua guerra contra o crime. Bruce Wayne nunca acreditou que poderia salvar Gotham através da força. Se acreditasse nisso, provavelmente já teria cruzado a linha há muito tempo. O que ele tenta preservar não é apenas a segurança da cidade, mas a ideia de que a justiça precisa ser diferente da vingança. Parece uma diferença pequena, mas ela muda tudo. A vingança busca satisfação. A justiça busca princípios. E o Batman sabe que no momento em que começar a matar porque acredita estar fazendo o certo, estará colocando seus próprios julgamentos acima de qualquer limite moral. Talvez seja justamente isso que o torna tão diferente de muitos dos seus inimigos. Vilões como Coringa, Duas Caras ou Ra's al Ghul acreditam que seus objetivos justificam seus métodos. Cada um deles possui uma lógica própria para explicar suas ações. O Batman poderia facilmente seguir pelo mesmo caminho. Ele tem inteligência, recursos e capacidades suficientes para impor sua vontade sobre Gotham de forma absoluta, mas escolhe não fazer isso. E essa escolha, por mais imperfeita que seja, talvez seja o verdadeiro ato heróico do personagem. O mais interessante é que o próprio Batman parece entender que seu código não é perfeito. Ele não age como alguém que possui todas as respostas. Em muitas histórias, vemos Bruce questionando suas próprias decisões, carregando culpa por pessoas que não conseguiu salvar e lidando constantemente com a sensação de que talvez nunca consiga vencer essa guerra. Ainda assim, ele continua. Não porque acredita que seu método é infalível, mas porque acredita que abandonar seus princípios seria uma derrota ainda maior. E talvez seja por isso que esse debate nunca termina. Porque não existe uma resposta completamente certa. Existe apenas uma escolha. A escolha é entre um caminho mais eficiente, porém mais sombrio, e um caminho mais difícil, cheio de falhas e contradições, mas que preserva aquilo que Bruce Wayne considera essencial. O código moral do Batman não existe para tornar sua vida mais fácil. Existe para tornar sua luta significativa. No final, você pode concordar ou discordar da decisão dele. Pode acreditar que o Coringa deveria ter sido eliminado anos atrás ou que Gotham estaria melhor sem certos criminosos. Mas uma coisa é inegável: sem esse código, o Batman deixaria de ser o Batman. Porque sua maior batalha nunca foi contra o Coringa, contra Bunny ou contra qualquer outro vilão. Sua maior batalha sempre foi contra a escuridão dentro dele mesmo,
E até hoje, essa é a luta que ele continua se recusando a perder.